E quero tomar como base para essa pequena preleção o que está escrito em Gênesis, no capítulo 22, versículo 18. Diz assim: por meio de seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Uma promessa de Deus para Abraão. E essa promessa diz respeito a nós que somos da fé de Abraão. Por isso eu quero tomar esse texto como referência do raciocínio que eu quero trazer para esse momento tão singelo, tão sublime, tão especial. Se vocês quiserem sentar, eu não tenho nada contra, não sei qual é o protocolo, mas se vocês quiserem se sentar. Alguém puder puxar bem assim? Então Deus fez uma promessa, irmãos, para Abraão. Ele teria que cumprir aquela promessa, porque, afinal de contas, Deus não falha. E ele tem que cumprir a sua palavra. E envolve essa promessa de Deus, ela envolve uma situação que eu transportei para esse momento. Porque por causa da promessa de Deus a Abraão, Deus tem que continuar de geração a geração trabalhando, porque a promessa de Deus é que abençoaria os descendentes de Abraão em todas as nações do mundo. E não tem limite, não tem prazo de validade. Essa bênção, ela continua e continua e continua. Essa história de Abraão aconteceu há 4, 5 mil anos atrás. E hoje nós continuamos vivendo essa promessa. Mas lá no início teve algumas características muito interessantes. Por exemplo, no caso do casamento de Isaac. Isaac, aquele filho da promessa, aquele filho que não tinha a menor chance de vir ao mundo, ele só veio ao mundo por causa dessa promessa, porque Sarai, sua mãe, era estéril, foi estéril até os 99 anos de idade. Esse filho da promessa, ele tinha uma missão especial. Ele tinha que ser observado, acompanhado, porque era Deus que estava operando. E aí eu quero que você veja como é que Deus opera até hoje. Como é que Deus continua operando até hoje no nosso meio, como operou no caso de Isaac e Rebeca. Abraão, já desfalecendo, chamou o seu servo mais confiável, no qual ele tinha mais confiança, e ele fez fazer um juramento. Eu quero que você se comprometa em juramento de buscar uma mulher para o meu filho no meio dos meus parentes, porque eu não quero que ele se case com as mulheres dessa região. Então aquele homem, Eliezer, alguns dizem que o nome dele era Eliezer, ele saiu para a terra da parentela de Abraão. E chegando lá, ele encontrou essa moça e ele havia feito algumas considerações de atitudes que essa moça, que ele buscava, teria que tomar para que ele identificasse, para que ele localizasse então aquela promessa, aquela pessoa que iria representar a vontade de Abraão e a vontade de Deus. E essa Rebeca era uma mulher formosa, uma mulher bonita, e ela tomou água para tratar
tratar dos camelos, que era uma das considerações. Depois ela tratou aquele homem com todo respeito, e foi indo. E aquilo que o homem pediu para Deus como sinal foi acontecendo, até que ele chegou à conclusão que aquela mulher, aquela Rebeca, era a mulher certa, que ele tinha ido encontrar na direção de Abraão. Chegando na casa dessa mulher, ele contou toda a história para o pai, para o irmão, para a família dela, e falou: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Meu Senhor espera o meu retorno com ansiedade. E aí Deus continua trabalhando de uma forma extraordinária. Ele quebrando o coração do pai de Rebeca, do irmão de Rebeca, do Labão. Ele fala: da nossa parte não tem nenhuma oposição. Então eles perguntam a seguir para Rebeca: você concorda de ir? Ela falou: concordo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas Deus estava na causa. O Espírito de Deus é representado por esse Eliezer. O que esse Eliezer fez é o que o Espírito Santo faz. E aí, ele saiu de lá para Rebeca. Quando eles chegaram lá na terra de Abraão, na casa de Abraão, Rebeca avistou Isaac. Quem que é aquele Deus lá? Meu Deus, foi instantâneo. Foi instantâneo. Quem que é aquele cara? E aí, Eliezer respondeu: é o Isaac. Ela já está todo mundo aqui, cada um de você comportada como ela realmente é, para não fazer feio, para causar boa impressão. E foi ali num minuto, eles já estavam vivendo juntos e casados. E aquela Rebeca, no futuro, um pouco mais à frente, na linha do tempo dessa história de Abraão, um pouco mais na frente, ela teve uma função em favor da obra de Deus, em favor dessa promessa de Deus, que aí a coisa começa a engrenar, cara. Porque ela teve gêmeos. E Esaú tinha o direito da primogenitura. Ele seria o herdeiro da promessa, aquela promessa de Abraão. Ele seria o herdeiro daquela promessa de Abraão. Mas acontece que o Jacó queria demais aquela promessa. O Jacó não se conformava de não ser o herdeiro da promessa. E o Esaú desprezava a promessa. Mas Isaac amava Esaú. Porém, Rebeca amava Jacó. E a vontade de Deus era que esse Jacó fosse o herdeiro da promessa. Você está entendendo? Parecia que era só um casamento, mas não era. Deus tinha um plano de colocar aquela mulher ali, porque aquela mulher ali iria representar a vontade dele. Ele queria o Jacó, e não se sabe por que Jacó nasceu depois, ele não era o herdeiro. Mas Jacó juntamente com a Rebeca, aquela Rebeca, ele foi fazendo as coisas acontecerem, até que ele se tornou o herdeiro da bênção, como Deus queria, como Deus havia determinado. A Rebeca estava ali para fazer a vontade de Deus. Só que até então ninguém sabia nada disso. Era só um casamento. Mas a vontade de Deus estava operante ali por trás daquele negócio. Seu casamento também tem muito a ver com essa história. Porque o Espírito de Deus continua trabalhando da mesma forma. Então, a Rebeca
ajudou Jacó a herdar a promessa. Jacó herdou a promessa. E a vontade de Deus, aquele plano de Deus, teve a sequência dentro de Deus estipulada. Porque Deus ele precisa ter pessoas para representarem, para fazerem a vontade de Deus aqui na terra. Deus precisa disso. Aí a gente olha e fala, nossa, esse casal não na igreja há pouco tempo atrás, e agora eles já estão se casando, sabe não o que é que Deus teve com esse negócio. Eu fico impressionado de ver os acontecimentos que eu tenho ouvido falar, das portas que o Senhor tem aberto. Não pode ser só um caso de atração, de sentimento. Tem Deus por trás desse negócio, irmão Lohane. Tem Deus por trás desse negócio. Tem Deus por trás desse negócio. Assim como tem no seu casamento. Às vezes você olha para o cara e fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? É porque você não viu até hoje o que é que Deus tem por trás desse negócio. Aleluia, Jesus. Foi só uma recaída. Deus tem algo por trás desse negócio. Não foi só um jogo. Pode ter sido, há muita coisa que vocês estão vivendo. Muita porta aberta, muita bênção, sentimento, isso aí não veio por causa dos olhos da Ticaete, não vai ter sido pedido de Deus. Isso aí veio lá de cima, irmão. A coisa veio lá de cima. Olha só a Rebeca quando avistou o tal do Isaac. Quem que é aquele? Mas assim, depois você vê. Quem que é aquele cara ali? É o Espírito de Deus. A vontade de Deus, ela tem que se cumprir. Deus faz a vontade dele. Ele usa pessoas que ele pode usar. Ele pode usar a Rebeca. Eu tenho certeza que aquela Rebeca, ela foi preparada por Deus, ela foi programada por Deus para interferir em favor de Jacó lá de trás. Foi por isso que Deus mandou buscar. Eu conheço a Micaela, vou falar de novo, você me desculpa. Desde pequenininha, desde novinha, cantando, deixa eu cantar. A serva de Deus, essa mulher tem mais hora que música nos cultos dessa igreja, eu não tenho. Ela tem mais hora que música nos cultos dessas igrejas de amado, porque vocês imaginam. Se a Micaela canta bonita, Deus deu dom para ela. Deus deu dom para ela, mas esse dom tem sido aperfeiçoado com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta insistência, com tanta persistência, que vocês não fazem nem ideia. E sabe-se lá, Ian, o que é que essa mulher vai fazer ainda na obra de Deus, se você ajudar? Você for aquele cara incentivador, que abre porta para ela, que chega e fala, não, meu amor, um artista do seu nível não vai lavar prato hoje não. Assim, cara. Eu não assim. Qualquer quietinho isso que eu pensava. Por favor. Então, não era só um caso de amor. Era uma obra de Deus. Vou falar só isso. Não era só um caso de amor. Era uma obra de Deus. Tem Deus por trás desse negócio. E o que Deus faz é limpado. Mas eu quero que você saiba daqui com essa consciência que nós todos lá temos essa consciência na nossa vida.
E não é só, pode não ser só um caso de terror, porque passa o amor e o terror. Pode não ser. Se você voltar lá atrás, pode ser que Deus tenha um plano nesse negócio. Você perdeu no tempo, na linha do tempo, mas Deus, que começou a boa obra, Ele pode resgatar, pode restaurar, pode reiniciar, pode dar escala. Pode fazer um milagre. Pode. Você pode ter entrado aqui olhando para uma pessoa comum e sair daqui olhando para o amor da sua vida. De novo, de novo. De novo. Nossa, você sabe como é que eu não estava vendo? Como é que eu não estava enxergando esse negócio? Bem, tem muita coisa boa que às vezes você pode ver, que às vezes você deixou de enxergar. Tem muita coisa boa que às vezes ficou no tempo, ficou no passado, que precisa ser resgatada. Tem muita coisa boa que pode ser reconstruída, que às vezes você deixou, se desanimou, perdeu o foco. Mas você pode reconstruir. É só você entender que não foi nada mais e nada menos do que a vontade de Deus. A vontade de Deus. Porque tem muita coisa que Deus me vou falar agora, só para terminar. Quando você vê um jovem, um menino que está indo da adolescência, e um menino que está indo da adolescência, é um casamento. É um caso que é amor. Eu acredito que até 20 anos, 22, 23 anos, a pessoa ama apaixonadamente. Mas depois rola uma coisa que fica mais séria, se perde uma morte. Se dá certo, vamos dar as forças. Vamos ver se a gente sai dessa solidão. Agora aqui não. Mas às vezes você tem que negociar com você mesmo. Falar, eu não mais, tem esse amor lá. Não é porque o amor acabou, não, porque a gente fica velho e esse trem passa mesmo. Tem jeito. Tem jeito. Tem que negociar, né? Ver o que acontece. Bem, mas a vontade de Deus, ela não passa. A vontade de Deus, ela não passa. O projeto que Deus fez para vocês, ele não passa. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem um casal aqui, que eu não vou falar quem é. Se conheceram, eles sabem quem são eles. Se conheceram num outro lugar aí. Mas Deus tinha um plano na vida desse casal, porque está aqui os filhos dentro dos crentes, esse crente cantando na igreja. Deus tinha um plano, não pode se conhecer lá no culto social da internet. Mas Deus tinha um plano. Eu estou aqui. Deus tem um plano no seu casamento também. Pode ter certeza. Amém? Aquele recado.